Vamos lá, pessoal, a gente já viu como ocorrem as trocas de calor, né, por condução, convecção e radiação. Vimos as dependências das trocas de calor, que depende da massa, da substância e da diferença de temperatura. E agora a gente vai estudar como quantificar essas trocas de calor, certo? Então, o primeiro termo que a gente lança a mão é capacidade térmica, que eu já defini, mas vou relembrar, que é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius. Ou seja, do que depende a capacidade térmica, o que a capacidade térmica está me dizendo. O quanto de calor eu vou ceder para o meu corpo para variar em 1 grau Celsius sua temperatura. Por exemplo, quando a gente tinha lá a panela de água e a panela de água com 5 litros e com 1 litro. Era mais difícil de aquecer a panela de 5 litros, porque a capacidade térmica dela é maior, ou seja, eu tinha que ceder mais calor para ela para variar a sua temperatura, certo? Ou retirar calor dela para variar a sua temperatura. Pode ser os dois processos, tanto de ganho quanto perca de energia. Então a capacidade térmica está me dando essa noção que está relacionada com a quantidade de matéria. Ou seja, todos os corpos ele possuem a chamada capacidade térmica, que é a característica que diz o quanto de calor tem que ceder para aquela substância para variar a sua temperatura, certo? Aquele corpo. E um conceito diferente, mas que depende diretamente da capacidade térmica, é o calor específico. A diferença aqui é que a capacidade térmica ela está se relacionando a um corpo, por exemplo, um copo de água. Quando eu falo de calor específico, eu estou falando só da substância água, certo? Independente de um corpo de água, de um copo de água, de um litro de água, eu estou falando da água. Porque o que é o calor específico? É a quantidade de energia, é a quantidade de calor que eu preciso dar ou tirar do corpo para variar 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius. Por exemplo, naquele exemplo lá das substâncias, água e óleo. Quem tem um calor específico maior? A água ou o óleo? É a água. Tem um calor específico maior que o óleo. Por quê? Se o óleo aquece mais fácil, quer dizer que para cada grama de óleo eu tenho que dar menos energia para variar em 1 grau Celsius do que para cada grama da água. Observe a diferença. A capacidade térmica ela está me dando a noção de, por exemplo, uma barra de ferro. A capacidade térmica eu estou me referindo a uma barra de ferro, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de matéria envolvida. O calor específico não, estou falando do ferro. A cada grama de ferro eu preciso dessa quantidade de calor para variar em 1 grau Celsius. Então a capacidade térmica ela me dá uma noção do comportamento do calor no corpo relativo ao seu tamanho e o calor específico da substância envolvida. Por exemplo, aqui eu tenho água e areia, certo? Então eu pergunto, qual é a capacidade térmica maior, da água ou da areia? Depende, porque se eu fosse utilizar a capacidade térmica, eu teria que saber a massa da areia que está envolvida e a massa da água que está envolvida. Então, para esse conceito aqui, eu não posso usar a capacidade térmica. Eu não tenho como pegar e sair contando os grãos de areia e saber quanto de areia eu tenho ou quanto de água eu tenho. Mas eu conheço a substância. A substância é a areia e a água. E eu sei que o calor específico da água é muito maior que o da areia, é 5 vezes a mais. Ou seja, a luz do sol vem, eu tenho que esperar 5 vezes mais para a energia que vem do sol para conseguir elevar em 1 grau Celsius a temperatura da água do que a temperatura da areia. Por isso que durante o dia a areia está mais quente que a água. Durante a noite ocorre o inverso, porque tudo que esquenta mais rápido também esfria mais rápido. Como a areia esquentou mais rápido, ela vai esfriar mais rápido. Como a água demorou mais a esquentar, ela demora mais a esfriar. Por isso que durante o dia a areia é mais quente que a água e durante a noite a areia é mais fria que a água, certo? Devido ao calor específico da água ser maior que o da areia. Bom, aqui a gente teve alguma noção de como a gente quantifica, né, essas trocas de calor, como um corpo recebe, como ele cede calor, comparando aqui
quais corpos ganham mais e quais perdem mais calor, certo? Esses dois coeficientes vão me ajudar nisso, a saber quantificar quanto de calor cada substância recebe, cada corpo recebe. Na próxima aula a gente vai estudar como juntar todos esses conceitos num conceito só.